Boa noite a todos. SBAN, Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, eu quero cumprimentar todos que estão presentes aqui na nossa live. É a segunda live que a gente faz este ano e a ideia é que a gente continue com várias outras. O nosso tema de hoje é inteligência social, a perspectiva de um mundo sem fome. Um assunto que é preciso ser debatido, está aí em dia. Nós estamos numa semana muito importante para a área, que é comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. É uma data importante para que a gente conscientize a opinião pública sobre todas as questões relativas à nutrição e alimentação. Então, pensando nisso, a SBAN está promovendo essa live, onde a gente vai tentar trazer aqui, com certeza, uma pessoa que entende muito do assunto, que tem um trabalho fantástico, que vocês vão conhecer no decorrer da nossa live, e para que a gente possa, de uma certa forma, cada um de nós participar desse projeto maravilhoso que ela vai apresentar para a gente. Tá bom? Aqui conosco nós temos a Márcia Terra, que vai fazer aí a interlocução com a nossa convidada, tá? A Márcia é conhecida de vocês, Márcia é consultora na área de assuntos regulatórios e científicos, ela é membro da Academy Nutrition and Dietetics, ela é colaboradora da International Food Information Council, é membro do Conselho Consultivo da ANAD, membro da diretoria da SBAN, e uma especialista na criação de conteúdo para peças de comunicação, de nutrição para diferentes públicos, né? E também uma especialista em relações de consumo de produtos alimentícios. E a nossa convidada especial de hoje, que vocês vão conhecer bastante aqui, e que nós agradecemos muito por ter aceito o nosso convite, é a Luciana Chinaglia Quintão. Luciana é carioca, formada em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fez mestrado em Economia depois, e é autora de um livro que a gente vai discutir muito aqui, a Márcia vai apresentar esse livro para vocês, que é o Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fome. A Luciana é fundadora e presidente da ONG Banco de Alimentos, criada em 1998, uma organização responsável pela distribuição de alimentos doados por supermercados, por agricultores, por hortifrutis, por empresas alimentícias, e que servem para quê? Para matar a fome de mais de 20 mil crianças, adolescentes e adultos que estão em situações de exclusão social, né? Todos esses alimentos ajudam a complementar as refeições em números fantásticos que a Luciana vai apresentar aqui. 51 entidades filantrópicas da capital paulista hoje, tá? A garantia da qualidade desses alimentos doados é de responsabilidade de nutricionistas que compõem a equipe da ONG Banco de Alimentos, e todo o trabalho da ONG segue as boas práticas propostas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente vai falar mais vezes, mas quem não conhece ainda o trabalho da ONG, www.bancodealimentos.org.br. Acesse lá e vocês vão conhecer um trabalho maravilhoso, tá bom? Antes da gente começar com a nossa live, a gente tem aqui uma mensagem da presidente da SBAN, doutora Olga Mâncio. Boa noite, eu sou Olga Mâncio, presidente da SBAN, Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, e estou aqui para falar do próximo dia 16, o Dia Mundial da Alimentação da Organização das Nações Unidas pela Fome e Agricultura, FAO, que foi instituído em 1981 com o objetivo de conscientizar a opinião pública sobre os problemas relativos à alimentação e à nutrição. E a nossa live de hoje é exatamente sobre este assunto, com uma especialista que, a partir do seu entendimento do problema, resolveu, se não acabar com ele, pelo menos minimizá-lo. É um assunto muito importante. Tenho certeza, uma entrevista interessantíssima. Aproveitem. Obrigado, doutora Olga.
conforme elas forem caindo aqui, eu vou costurando aqui com as nossas, com a Márcia e com a Luciana, e a gente vai colocando aí no meio. Márcia, a palavra é sua, por favor. Obrigada, Rodolfo. E eu quero agradecer, assim, tem uma parte do meu currículo que você não disse, porque eu sou amiga da Luciana, então você pode colocar também no meu currículo. E, Lu, eu quero agradecer muitíssimo a Luciana, que então eu já acompanhava de longe a trajetória dela, e aí, com a vida, eu fui me aproximando dela, e aí, assim, foi de uma abertura incrível comigo, convidei ela para fazer parte do congresso, ela foi, e daí a gente se esbarra aí nos palcos da vida, e, assim, o que me traz muita, assim, satisfação mesmo, é divulgar o trabalho maravilhoso que ela faz. E então, Lu, para as pessoas que não conhecem o Banco de Alimentos, eu queria que você falasse, porque a gente estava conversando, né, antes da live, e a Luciana, esse banco, ele tem quase 20 anos, né, Lu? 22. 22. E eu até falei, Luciana, você começou a fazer isso quando isso não era moda, né? Assim, ainda bem que ficou moda, mas ela era uma outsider total. E assim, olhando a trajetória dela, eu vou falar bastante do livro dela, tá? Tá aqui. Aqui, esse livro conta a história dela. E a Luciana sempre teve esse olhar diferente, vamos dizer assim, um olhar diferente. Ela nunca foi... essas diferenças nunca foram invisíveis para ela. Ela sempre enxergou um pouquinho além. Então, Lu, eu queria que você contasse como é que foi a ideia de você montar o banco. Quando é que você decidiu? Então, boa noite, obrigada. Márcia, você é um amor. E o seu nome é Márcia Terra. E nós precisamos cuidar do planeta Terra. Então, você está bem no lugar certo dentro do seu próprio nome e no que você está fazendo também. Olha, Márcia, assim, eu sempre realmente tive um olhar para as carências, né, que me cercavam. Eu sou carioca, eu morava na Gávea, do lado da Rocinha, né? Eu fui fazer economia, mais tarde antroposofia, porque eu sempre quis entender o mundo. Eu sempre tive muitas perguntas, muitas questões. Eu queria entender qual era o meu papel nesse mundo, como o mundo funcionava. Eu queria entender tudo, até o que eu não conseguia entender, imagina, eu queria entender quem era Deus, eu queria entender várias coisas, assim, uma criança muito sensível, né? Eu fui estudar economia para entender o mundo também, um pedaço do mundo, aliás, é um curso muito bom, e ali eu vi que existia no Brasil uma grande diferença social, né? Não era algo que existia só dentro ali do meu bairro ou da região que eu morava, era uma coisa que acontecia no Brasil inteiro, mas mesmo assim a gente não tinha aquele olhar detalhado na universidade sobre essas peculiaridades, né? Nunca ouvi falar sobre a fome, eu ouvia falar de uma forma geral sobre desigualdade social, como crescer o bolo, dividir o bolo, coisas assim, né? Parece que a fome está longe da gente, né? A gente sempre acha que a fome está longe, né? Assim, o que é crescimento econômico, que é aumentar o PIB, desenvolvimento econômico, a qualidade de vida, né? Mas aí, e naquela época, eu era tinha 18 anos, né? Eu era muito ingênua, e eu achava que os problemas que o Brasil tinha, porque era um país muito grande, difícil de ser administrado. Aí eu fui crescendo, né? Fui vendo que não era nada disso, que está tudo nas nossas mãos. Somos nós mesmos que criamos, fazemos, construímos o mundo à nossa volta, através do que a gente pensa, da forma como a gente age, do que a gente acredita, como a gente se coloca no mundo. E aí eu comecei a ter esse olhar cada vez mais intenso, né? Fazia algumas coisas, né, durante o ano. Desculpa, entrou uma ligação aqui, mas saí. Fazia algumas coisas, né? Eu ia levar, por exemplo, panetone na FEBEM, né, no final do ano, ou coisas assim, mas depois eu ficava uma semana doente, assim, meu Deus, mas por que tem tanto abandono nesse mundo, né? E aí eu descobri que eu queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar assim, minimizando todo esse sofrimento. Eu sabia que tinha que ser uma coisa que eu pudesse fazer do lugar que eu estava, como um gerenciamento, né? Sou presidente executiva, fundadora, sempre tive muito presente, não sou da área da saúde, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa que eu pudesse administrar,
para mitigar essas tantas fomes, né? Quando eu abri o Banco de Alimentos em 1998, nós tínhamos mais de 57 milhões de pessoas que viviam com meio salário mínimo para baixo. E, naquela época, o Brasil tinha 150 milhões de habitantes. Então, vocês imaginam a quantidade de pessoas que tinham uma renda muito baixa, né? E também tínhamos mais de 20 milhões de indigentes, significa pessoas que não têm renda nenhuma. E eu ficava pensando sobre isso o tempo todo, né? E aí eu resolvi trabalhar com a fome de comida, até porque de tudo que é produzido no mundo, um terço vai parar no lixo, né? Nós já éramos naquela época, uma das 10 maiores economias do mundo e um dos maiores países exportadores de alimentos do mundo. Então, o Brasil alimenta bilhões de pessoas lá fora, né? Quando hoje, em 2020, temos mais de 50 milhões de pessoas que vivem em segurança alimentar. Isso números oficiais, né? Porque com a pandemia acredito que tenha crescido muito. E naquela época, mais ainda, né? Mas hoje ainda temos mais de um quinto da população que vive em insegurança alimentar, média, moderada e grave, né? Aguda. E, enfim, fome oculta, como você estava mencionando antes da nossa entrada aqui no ar, né? Então, tem muita fome. E por que isso acontece? Quais foram os desafios, assim, quando você montou o banco? Você falou, bom, eu vou ser banqueira, não vai ser na Avenida Paulista, mas eu vou ser banqueira. E como é que foi, assim, para você, assim, as tuas parcerias? Assim, foi fácil, não foi? Olha, eu sou o primeiro programa de colheita urbana do Brasil, que eu tenho notícias, né? Que é aquele programa colheita urbana. Você pega onde está sobrando alimentos e você entrega onde falta, né? Eu sou o primeiro programa da sociedade civil, mas o primeiro programa de colheita urbana do Brasil foi o MESA São Paulo, que é um programa do SESC, né? Eu já queria fazer o meu, eu não sabia como, eu falava sobre isso o tempo todo, né? Na época eu tinha uma editora e eu tinha uma das revistas que eu tinha chamava-se Forma Física. Então eu estava falando com uma assessora de imprensa, como o Rodolfo, que ia fazer um evento para nós, né? E eu estava contando para essa assessora que eu não me conformava com a questão da subnutrição, da desnutrição, com a fome, o país tão rico, do jeito que ele era e tal. E ela me perguntou, Luciana, você conhece o MESA São Paulo? Eu falei, não. Ela falou, olha, então, eu não sei se eles estão fazendo, mas eles fazem exatamente isso que você está querendo fazer. Falei, nossa, jura? E lá fui eu, para o Sesc do Carmo, né? Numa salinha pequenininha. Quem me atendeu foi a Luciana Rodrigues, que ela está lá até hoje, só que hoje Mesa São Paulo virou Mesa Brasil, né? E ela me atendeu numa sala pequenininha, né? Disse assim, olha, eu sou Luciana, sou xará e tal. Nossa, eu quero fazer um trabalho igual o seu. Ela falou, é mesmo? Eu falei, eu quero fazer. E assim, porque aí eu fui estudar, né? Se eu seria uma organização não governamental, se eu seria uma fundação, um instituto, o que eu seria? Porque, como economista, sempre esse olhar, e libriana, sempre esse olhar, né, de fazer tudo com cuidado, com esmero, de uma forma equilibrada. Então, eu falei, olha, eu vou fazer, mas não esquece de mim, que quando eu tiver com todo o meu CNPJ direitinho, quando eu tiver nata no mundo, instituída, eu vou te procurar de novo. Ela falou, tá bom. E aí foi o que aconteceu. Demorou 9 meses até o Banco de Alimentos ser criado de uma forma institucionalizada, assim, no papel, né? E aí eu liguei para ela e falei, olha, Luciana, agora eu nasci, eu gostaria de saber se você podia me dar algumas dicas, né? Não sou nutricionista, eu não sei como trabalhar com alimento propriamente dito e tal. E assim ela me passou algumas orientações, né? Somos amigas até hoje. E só que o nosso banco de alimentos tinha uma diferencial com o Mesa São Paulo. Eu já nasci com um diferencial, que eu já queria acabar com a fome na origem, que é a forma como a gente está no mundo. Então, o nosso banco de alimentos nasceu já com 3 vertentes, né? A primeira é a colheita urbana, então pegar da onde sobra, entregar onde falta, que por si só já foi uma quebra de paradigmas tremenda, né? Sendo que o SESC tinha mais facilidade, porque ele já conhecia ali donos de restaurantes, fornecedores, né, de alimentos para eles, tinha uma certa confiança, eles já tinham uma condição diferenciada ali de fazer o trabalho, e eu sempre muito sozinha, de uma forma bem idealista, né, e solitária muitas vezes, né? Mas o banco de alimentos ele já nasceu
como eu dizia, com 3 vertentes. A primeira, a colheita urbana. A segunda, eu já quis fazer uma ponte com uma faculdade de nutrição, no caso é o Centro Universitário São Camilo. Somos parceiros há anos, né? E a minha terceira forma de ação é uma ação educativa, que fala com aquele Brasil que não tem fome, mas por desconhecer ou por não agir, ele vai perpetuando as várias fomes, né? Então, o Banco de Alimentos já nasceu com esse DNA. E aí, na nossa segunda forma de ação, ela engloba workshops, palestras, oficinas culinárias com as entidades assistidas, porque essas cuidadoras de cozinha geralmente não tiveram uma educação formal. Então, nós ensinamos como armazenar corretamente o alimento, como usar integralmente para não haver o segundo desperdício, técnicas de higiene, etc., né? E eu não tinha uma cozinha para fazer. E aí eu fui no Sesc do Carmo. Ô, Lu, me empresta a sua cozinha? Ela brinca comigo que não era assim, que ela não podia emprestar nada, que quem manda lá é o pessoal do Sesc, né? Mas depois de um tempo eles cederam a cozinha para a gente fazer os nossos trabalhos, né, com essas cuidadoras, e nós também nós dávamos aulas como contrapartida para as entidades que recebiam do Mesa, né? Depois nós mudamos essas aulas para o próprio Centro Universitário São Camilo, aqui na Pompeia, ou lá na Pompeia, né? Próximo ao Banco de Alimentos, né? Acontece todos os meses, agora na pandemia não, mas isso vem acontecendo há quase 2 décadas já. E a nossa terceira forma de ação, ela funciona através de idas a escolas, a empresas, com entrevistas, documentários, livros, né, para realmente ser um farol e chamar o Brasil de criar um mundo mais desenvolvido e melhor, né, um mundo onde a maioria das pessoas sejam nutridas, possam ser alimentadas, né. Ô Lu, e assim, então a ONG, né, o Banco de Alimentos, ele coleta aquele alimento que sobrou, né, que não foi consumido, e mesmo de indústrias, né, também, e você pegava para você essa responsabilidade, porque muito pouca gente sabe, né, mas assim, o nutricionista sabe, mas era proibido por lei restaurante doar comida, supermercado doar excedente, ou mesmo alimento fora em condições de consumo, mas fora do prazo de validade. Isso era uma penalidade. Então, eu até brinco, porque você assumiu, assim, um risco, né? Porque isso também, por exemplo, quando a gente trabalha, assim, eu já passei por cozinha industrial, e era um drama, porque a gente não podia, tinha que jogar fora, não podia doar, porque senão pega, e aí, não, se for contaminar na casa dele, a responsabilidade é da nutricionista, é o meu nome, não sei o quê, era uma confusão. E você assumiu isso para você. Como é que foi esse peso? É interessante que agora que eu me dei conta que você perguntou quais foram as minhas dificuldades, eu não respondi, né? Eu só disse como o banco de alimentos funcionava. Mas foi difícil. Foi difícil porque todo mundo dizia que eu era louca, né? Que eu ia ser presa, que eu ia estragar minha vida. Realmente não foi fácil em muitos momentos, porque eu não tenho convênio com o governo em nenhuma esfera, nem municipal, nem federal, nem estadual. Então, eu sou uma organização não governamental, uma ONG, que precisa captar recursos financeiros, que precisa fazer gestão de pessoal, que precisa pensar na inteligência do negócio. E aí, quando eu resolvi fazer, entidades não faltavam para receber alimentos, mas quem ia doar? Quem ia doar, né? Então, eu mandei mais de 400 cartas para a indústria, só recebi 5 respostas dando boa sorte, e aí eu tive sucesso com microempresários de mercados municipais no primeiro momento. Então, no primeiro momento, eu só doava hortifruti, porque eles entendiam que era melhor doar, eles acreditaram, mas aí foi uma coisa olho no olho, né? Eles acreditavam que era melhor doar do que jogar no lixo, muitos deles imigrantes, que já tinham até passado fome na família. Desculpa,
já tinham passado fome na família, então sabiam muito bem o que significava não ter o que comer, né? E eu sempre, de uma forma muito transparente, convidava-os para vir à ONG, para entregar comida com a gente, né? Eles ficavam com recibo, porque realmente eu peguei para mim a responsabilidade do alimento doado. Como? Eu tive uma grande ideia. Então, assim, olha, você vai me doar comida, você vai me doar, sei lá, 100 quilos de arroz. Eu vou passar em 10 entidades, deixar 10 quilos em cada uma. Então, os 100 quilos de arroz que foi doado vai bater na somatória dos recibos do dia. Então, lá quando a gente somar os recibos do dia, eu vou ter 100 quilos de arroz também. E isso bate. E as entidades que recebem os alimentos, elas também nos dão um recibo que receberam aquela quantidade daqueles alimentos e que elas constataram que está perfeito para o consumo. Então, dessa forma, de uma forma inteligente, simples, a gente nunca teve problema nesses 22 anos de operação. E, na realidade, não é que não se podia doar alimentos, que tinha uma lei que proibia, não tinha uma lei que defendia. Então, assim, as indústrias preferiam não doar. Eu não estou falando de alimentos preparados já, estou falando de alimentos in natura, né? Elas preferiam não doar para não correr nenhum risco de ter assim, o seu nome colocado no jornal, alguma coisa assim. Mas eu acho que a gente precisa, como eu fui, ser uma desobediente civil, porque realmente está nas nossas mãos a gente construir o país que a gente quer ter, que a gente quer ver, que a gente quer morar, né? Agora, você não é mais uma desobediente civil, porque, né, não. Eu estou aqui, não. Olha, quando essa lei, né, foi promulgada, eu falei, gente, né, eu falei, é a lei Luciana Quintão. Essa lei tem que chamar Luciana Quintão, é o apelido dela, que é a lei 14.016, né, que foi de junho agora, né, de 2020, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano, ou seja, ela regulamenta o que você faz. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Nós esperamos 22 anos para que isso acontecesse, né? É claro que a gente... como eu comentei com vocês, assim, eu fui o primeiro da sociedade civil. No Rio Grande do Sul existe outro, né? O Mesa, que era Mesa São Paulo, virou Mesa Brasil. Mas é claro que ainda somos poucos, tem que se fazer muito mais. A gente imagina que só aqui na cidade de São Paulo deveria existir 100 bancos de alimentos, no mínimo, né? Então, é algo que realmente tem que crescer muito. Existe muita necessidade. E essa lei, graças a Deus que ela chegou no momento de pandemia. Talvez ela não tivesse chegado se não fosse a pandemia, graças a Deus que ela chegou, mas como várias outras leis, ela demorou muito para ser promulgada, né? Ela estava ali já há mais de quase 30 anos, né, falando sobre isso, sobre a lei do bom samaritano, que exime de responsabilidade civil e criminal o doador de boa-fé de alimentos, né? Então, assim, a gente queria que essa lei já tivesse sido promulgada há muito tempo, né? Nós éramos uma das vozes grandes em relação a isso, fortes em relação a isso. Eu espero que com essa promulgação da lei, bancos de alimentos pipoquem pelo Brasil inteiro. Eu acredito também. Agora, falando de legislação, Lu, também teve uma outra agora em setembro, né, sobre a política pública de banco de alimentos, né? Então, eu acho que também foi mais um ponto aí. Foi um decreto, e o Comitê Gestor da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. Na realidade, isso já vinha acontecendo, mas de uma forma muito fraca, uma coisa muito assim, mais assim, política do que propriamente prática, né? E agora, com um decreto, né? Olha, saiu esse decreto para que possa ser instituída uma rede de bancos de alimentos no Brasil e que deve ser instituída, né? Virou política pública, né? E eu sempre disse que a política é uma ferramenta muito importante para a evolução de qualquer país, né? E a importância do conhecimento, da política introduzir boas práticas de cidadania, né? Um bom exemplo é o cinto de segurança. Quando foi explicado à população que era necessário colocar o cinto de segurança, todo mundo passou a usar cinto de segurança. A gente também não deve subestimar a capacidade da população responder, né? Agora, eu espero que todo mundo agora fale sobre bancos de alimentos, porque realmente é muito necessário. Márcia e Luciana, eu tenho aqui a EIDC, espero que seja assim o nome, Mendonça,
né, que está aqui cumprimentando a Márcia, falando que está muito feliz em vê-la aqui, e que a Márcia apresentou ela para o Banco de Alimentos e hoje ela é uma contribuinte mensal. Então, Gina, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que as pessoas se apaixonam pela sua ideia, entram, né, passam a ser contribuintes mensal? Como é que é esse processo? Isso, Bom, fala tanto da pessoa física quanto da jurídica, Lu, dá um pouco. Tá, eu queria agradecer. Então, é o seguinte, no nosso caso, né, nós, como eu comentei, nós não temos convênio com o governo nenhuma esfera, só que nós temos contas para pagar. Todos os nossos funcionários são CLT, tem férias, 13º, existe o aluguel da casa, enfim, a compra dos veículos, o seguro do veículo, a gasolina, enfim, a gente precisa ter dinheiro para a gente fazer a nossa operação acontecer. Então, nós temos algumas fontes de recursos, doação pessoa física, que é o que essa moça está fazendo, agradecer imensamente, né? Pessoa jurídica também é só entrar em contato e nós dizemos como fazer, e pessoa jurídica também, muitos têm interesse em fazer marketing relacionado à causa, então, vincular a sua marca com uma causa social, né? No caso, nós temos uma que é muito importante para nós, que é a loja de roupas Reserva, que está com a gente já há bastante tempo também, e que eu acho muito bacana, porque as empresas precisam mostrar a que vieram também. A gente sabe que muito da poluição que a gente vê no mundo hoje é uma questão política, mas assim, as indústrias contribuíram muito para que a gente chegasse nos patamares difíceis que a gente se encontra hoje, com esse footprint, tudo isso, que é essa pegada ecológica, né, que está bem desfavorável para a Terra como um todo. Então, as empresas precisam, sim, investir em projetos sociais, elas também precisam ser mais sustentáveis. Então, a gente tem esses dois canais, basicamente, de conseguir recursos financeiros, e outras coisinhas também, como, por exemplo, a Nota Fiscal Paulista, as pessoas colocarem o CPF dela lá a nosso favor dentro desse programa da prefeitura, do Estado, na realidade, voltam um pouquinho para a gente. E também a gente pode vender serviços como palestras ou como alguma coisa relacionada à educação, para que a gente receba algo e isso volta para retroalimentar todas as despesas que a gente tem. Somos auditados, né, desde o começo, que eu acho muito importante. Então, na realidade, quem doa dinheiro para o Banco de Alimentos está colocando comida na boca de milhões de pessoas e também colaborando com a questão ambiental, né, gente? Porque o último lugar que a comida deveria parar é no lixo, porque isso traz condições terríveis para o meio ambiente que acaba afetando a todos nós também. Ô Lu, uma dúvida agora que eu tenho. A pessoa jurídica que doa, ela tem alguma isenção, algum crédito fiscal? Ela pode abater como despesa do seu imposto de renda se ela for lucro real, até 4%, do valor do seu lucro, até 4% ela pode abater. Então, se a pessoa doa R$100, ela vai jogar como despesa e vai deixar de pagar, os impostos no Brasil são muito altos, né? Ela vai deixar de pagar mais ou menos R$36 de imposto. Então, a doação dela vai ser 60 e tantos, R$70. Então, ela tem um benefício, não uma isenção fiscal. Ela tem um benefício. Isso é bem bacana, né? Porque ao invés de você estar pagando imposto, você está ajudando uma causa, né? Então, com certeza. E eu acho que... Desculpa, eu acho que não, só que a questão... A doação é uma coisa... Eu não gosto quando as pessoas falam a doação não ensina a pessoa a pescar, está só doando, isso é assistencialismo. Gente, sim, temos que assistir, sim. Tem milhares de crianças aí passando fome, de idosos que não são economicamente ativos, não geram renda. Temos que assistir, sim. E temos que investir em causas sérias, auditadas, que estão tentando melhorar esse país, fazendo um grande serviço ao país e, consequentemente, a todas as pessoas que moram nesse país, né? Então, acho que doação tinha que ser olhada com bons olhos. Ô Lu, e agora que aconteceu a pandemia, a gente está passando por isso ainda, né? O Rodolfo também disse, né, o Prêmio Nobel da Paz foi para o Programa Mundial de Alimentação. Eu acredito que o teu trabalho, o trabalho do banco, agora na pandemia, ele deve ter aumentado demais a demanda, né?
E assim, esse prêmio ele foi bacana porque ele chama atenção, né? Ele coloca luz em cima desse problema mundial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o trabalho do banco, como é que vocês, o que aconteceu? Vou falar. Eu acho que o Prêmio Nobel foi realmente para um projeto, né, da ONU, que é o World Food Program, né? Eu acho importantíssimo porque ele joga a luz a essa questão, né, da fome no mundo inteiro, e ele é um programa mais voltado para situações de guerra ou desastres naturais, né? Mas é um programa realmente imenso, né? Olha, até anotei aqui, tem 5.600 caminhões, 30 navios e 100 aviões na ativa, né? De uma forma diária. Realmente é muita comida que eles entregam, por quê? Porque tem muita gente vítima de guerra, né? E que é um absurdo, né? Então, assim, o alimento é vida, e guerra é morte, né? E assim, uma coisa interessante também que eu estava olhando, nesse século, anualmente se tem gasto, em média, $1 trilhão com guerra todos os anos, né? Se a gente pegasse um pedacinho desse valor para combater a fome no mundo, que diferença não faria, né? Então, como é que as pessoas pensam? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Mas, então, na pandemia foi uma loucura, Márcia. Eu não sei como, muita gente descobriu o número do meu WhatsApp, era pedido o dia inteiro, pedido do Brasil inteiro. Eu sabia que eu não ia conseguir atender ao Brasil inteiro, mas eu tentei fazer algumas conexões dentro do que eu podia. Por exemplo, eu conversei com alguém da Bahia, que me indicou alguém aqui em São Paulo, uma instituição que recebia retirantes da Bahia, pessoas que vêm realmente praticamente com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, não estou, né, com uma situação muito difícil mesmo, com pouca roupa, sem ter onde morar, sem ter renda, sem ter emprego, bem complicado. Então, assim, eu recebia ligações do Brasil inteiro, todo dia, foi uma loucura, uma angústia, um medo das pessoas, né? As doações aumentaram também, Lu, ou não? Muito. O que aconteceu? Isso é interessante contar. Em 22 anos de trabalho, eu tinha entregue 8.200.000 quilos de alimentos, em 22 anos. Agora, de 1 de abril a 30 de setembro, eu vou te contar os números. 4.300 quilos de comida. Olha que bacana. 50% do que a gente fez em 22 anos foi feito em 5 meses, né? Então, foram 208.000 cestas entregues, né? E 19.000 cartões de vale alimentação entregues também, com um valor médio de R$ 98,00 cada um. E mais 730.000 quilos de colheita urbana. Lembra a nossa colheita urbana, como nós começamos? Sim. Pegando onde sobra, entregando onde falta? Isso somado deu 4.300.000 quilos de alimentos, né? E só com uma curiosidade, da colheita urbana, nós tivemos 186 mil dúzias de ovos, o que soma 2.237.160 ovos, né? Nossa, todo esse alimento foi entregue para mais de 200 comunidades e para as nossas instituições cadastradas mesmo também, que são as 40 e tantas instituições cadastradas, né? Mas por que a gente conseguiu fazer isso? É lógico que nós trabalhamos 12 horas por dia, 14 horas por dia, sábado, domingo e feriado, né? Aquela coisa de antecipar feriado em São Paulo, a gente não antecipou nada, a gente trabalhou e demos o feriado depois, as pessoas vão ter mais férias, receberam hora extras, uma loucura. Mas por que a gente conseguiu fazer isso? Esse é o X da questão. Nós estávamos lá. Nós respondemos bem? Nós respondemos muito bem. Mas a sociedade civil acordou. Então, veja, né, dessas 208.000 cestas, 187.000 veio de um lugar só, que foi um programa chamado União São Paulo, do empresário Abílio Diniz e do Eduardo Mofarrege, né? A gente ouviu dizer que eles iam entregar cestas, nos apresentamos, queremos receber cestas, nunca tínhamos entregue cestas, né? Isso foi um trabalho lindo que aconteceu dentro da nossa casa, as nossas nutricionistas e as nossas assistentes social conseguiram mapear rapidamente várias comunidades carentes, que não é difícil, mas com liderança ativa, porque a gente tinha que entregar essas cestas de uma forma organizada, né, para prestar contas para quem estava doando as cestas, né? Então, assim, a ideia original era receber 5.000 cestas. Nós trabalhamos tão bem
que nós recebemos 186 mil cestas da União São Paulo, gente. Foi muita cesta. Alugamos galpão, tudo isso em tempo recorde, né? Um trabalhão de compliance, né? A gente pegava o CPF de todo mundo que ia receber cesta, às vezes a gente encontrava 2 CPFs, a mesma pessoa com 2 CPFs, ou um CPF com 2 pessoas, né? Casos assim de... Enfim, encontramos problemas, pessoas descobriram que tinham sido até lesadas, que pouco tinham na conta tinha sido tirado, até por um familiar que precisava muito, enfim. Mas foi um trabalho maravilhoso. Foi uma coisa assim, foi um bater de recordes atrás de recordes, né? E a própria União São Paulo, que começou pensando em distribuir 100 mil cestas, no final do programa dela, ela distribuiu 500 mil cestas. Então, assim, você vê nós respondendo, mas a sociedade civil também respondeu. E isso é que foi muito importante, né? Então, nós passamos de 40 toneladas mês de colheita urbana para 170 toneladas no primeiro mês. Agora, o que a gente quer é que isso continue. Eu acho que o grande legado que essa pandemia pode deixar é realmente a gente aprender a ser mais solidários, a dividir mais, né? A cuidar mais do nosso país, mais da nossa gente, mais do nosso Brasil, né? Enfim, ter um outro olhar. Ô Lu, você falou assim, né, en passant, desse check que vocês fizeram, né? Ah, tinha uma pessoa que tinha 2 CPFs, porque eu sei também que assim, que você também fiscaliza, porque, por exemplo, você pode estar doando produto, por exemplo, sei lá, iogurte de uma empresa, você doa para uma entidade e alguém nessa entidade vende. Você fica sabendo disso, né? Então você fiscaliza até a ponta. Tem isso também, né? Assim... Tem um rigor, inclusive quem vai fazer... Então, tudo isso agora, gente, é know-how. Quem estiver interessado em abrir banco de alimentos, a sociedade civil pode vir falar com a gente. Desde o começo, quem recebe esse alimento, além de ter os recibos, ele tem um contrato de parceria. Para receber esses alimentos, ele também tem obrigações para com a ONG. Uma das obrigações, além de, por exemplo, assistir às nossas oficinas, né, é não vender. Não pode vender. Não pode sair alimentos dentro daquela instituição, por exemplo. Por quê? Porque a gente está dando a nossa palavra para quem está nos doando, né? Se alguém vender, nossa, então quem está doando vai se sentir lesado. Não, eu doei porque não tinha valor comercial e o outro vai lá e vende. Então, nós realmente somos muito rigorosos e, infelizmente, já até descadastramos 3 entidades na nossa vida inteira por conta de situações que não foram acordadas, né? Foram rompidas. É importante saber disso, principalmente para o doador, tanto pessoa física quanto jurídica, que esse rigor na tua fiscalização. Né? Sim, obrigada, Márcia. Você me ajudou aí, né? Mas é isso mesmo. Luciana. Pode falar, Rodolfo. Oi. Então, a gente tem uma pergunta aqui da Edici Mendonça, interessante. Ela diz o seguinte: você concorda que nós precisaríamos investir em educação nutricional na fase infantil, juntamente com o painel da fome na vida das pessoas? As crianças assim cresceriam mais críticas em relação ao outro que necessita, e também, em decorrência, o meio ambiente seria beneficiado. Um caminho poderia ser esse, o investimento em educação nutricional desde a fase infantil? Olha, eu acredito que sim. Eu acabei escrevendo esse livro, Inteligência Social, a Perspectiva de um Mundo Sem Fomes no plural, porque existe... Eu acho que a fome de comida ela é a mais grave, até porque a gente vive num país que é um paraíso, então isso por si só eu acho que já é mais grave ainda, né? Ter tantos cidadãos que não têm acesso ao alimento, a gente joga no lixo um texto que é produzido, né? Mas eu acho que a gente precisa ensinar várias coisas para as crianças, desde cedo. Então, eu defendo que os nossos paradigmas têm que mudar. Assim como nós quebramos paradigmas há 22 anos atrás, eu acho que os paradigmas políticos têm que mudar. Nós não podemos mais ter pessoas competindo por projetos pessoais. A gente tem que se preocupar com o plano de Brasil. Nós não podemos mais ter na economia uma ideia de que, salve-se quem puder, eu vou fazer só o melhor para mim, sem olhar para o meio ambiente e para o coletivo, né? E na educação,
Não podemos ter uma educação que só pense em economia, matemática, português, geografia, o que é muito importante, mas que ensine as crianças, assim penso eu, né, a olhar seus próprios sentimentos, a se interiorizar, a entender o país em que ela está inserido, a pensar no coletivo, a ter vivências, né, e sim, a se alimentar corretamente, ter responsabilidades desde cedo de uma forma positiva, para que ela possa ser um cidadão mais saudável, tanto física quanto emocionalmente, quando a criança for um jovem ou for já um cidadão atuante, né? Então, acredito que sim, que a gente tem que quebrar vários paradigmas e melhorar a nossa performance em todos esses segmentos, concomitantemente, porque tem gente que fala assim para mim, Luciana, você acha que a educação é a estrada do Brasil? Eu falo, mas com essa política corrupta, com essa corrupção que a gente tem, a gente nunca vai ter escolas saudáveis, porque vai muito dinheiro é jogado fora. Então, assim, as coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, e cada um de nós tem que fazer sua parte. Não faz mal que alguém pense, mas eu sou formiguinha. Não faz mal. Seja formiguinha, porque o formigueiro é feito de formiguinhas, e trabalha todo mundo coletivamente com o mesmo objetivo e dá certo. Então, vamos cada um de nós fazer a sua parte, né? Por exemplo, reciclar o lixo. Na cidade de São Paulo, só 7% do lixo é reciclado. Procure reciclar na sua própria casa, no seu condomínio, né? Hoje em dia, a gente sabe que, se a continuar assim, em 2050 vai ter mais plástico no mar do que peixe. Gente, é o nosso planeta, é a nossa casa, é a nossa cidade, é o nosso estado, é o nosso país, é o nosso mundo, é nosso. É nosso, nós temos que cuidar do que é nosso. Então, sim, temos que mudar a educação para ontem, com certeza absoluta. E a gente está vendo a mudança, assim, a alimentação, a gente fala, hoje não basta a alimentação ser saudável, ela tem que ser sustentável, ou seja, ela tem que ser boa para o indivíduo e para o planeta. Né? Então, assim, nós brasileiros, né, nós temos o hábito de comer carne diariamente, não precisa mais disso, né? Aprender a comer, até assim, eu me lembro na época da faculdade, isso é algo que a gente tem que realmente aprender. Por exemplo, a aproveitar partes não normalmente comestíveis. Então, por exemplo, a cenoura e o talo. E isso tem alguma coisa meio tricky, porque, por exemplo, eu me lembro que eu fiquei tocada na faculdade, tinha um estágio lá num posto de saúde e tal, e isso faz 30 anos, então a gente ensinava a fazer bolinho, não sei o quê, e aí uma pessoa lá da comunidade falou assim, tá, então você come a cenoura e eu como o talo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é algo que a gente tem que ir além, né? Quer dizer, você ensina aquilo que você também faz, né? Porque não pode ser da boca para fora, né? Então, assim, a gente tem que fazer, eu tenho que fazer isso na minha casa, porque aquilo me calou, porque eu falei, cara, é verdade, eu nunca comi bolo de talo de cenoura, entendeu? Então, eu tenho que comer bolo de talo de cenoura para eu saber que é legal, que é gostoso. Então, assim, e é isso que você diz, tem que partir de nós isso. E eu acho, Lu, assim, eu quero falar muito do teu livro ainda, porque a gente estava falando, existe, né, outros livros que, né, chamados de inteligência social, até um do Daniel Goleman, que eu gosto muito dele, mas eu até falo, gente, essa menina conseguiu ir além do Daniel Goleman, que é meu ídolo. Mas por quê? Porque ele fala dessa interlocução, né, dessa interdependência, né, das pessoas. Só que você vai além das pessoas. Eu acho que o pulo do gato tá aí, assim, o teu olhar, entendeu? Porque além dessa relação interpessoal da inteligência social, ou seja, o networking, eu olhando tal aqui, você vai muito além. Eu até falo, olha, não dá para ver aqui, mas existe essa roda aqui que eu acho o máximo, que você coloca tudo nela. Você põe cultura, economia, política, direitos humanos, meio ambiente, fisiologia, biologia, diversidade, guerra e paz, saúde e bem-estar, e aí entra, né, a gente estava falando da indústria, da otimização, da tecnologia, e tudo isso, né, permeado aí pelo meio ambiente. Então, assim, e é o que você fala, né, assim, você usa essa frase, né, de consumidores nós passamos a ser usuários, né, então, assim, é alguma coisa que
que quando você fala de reciclagem, você fala do lixo, porque tem muita gente que diz assim, mas isso aí é uma coisa muito impossível do que ela faz. Ela é única, né? Nasceu lá com a estrela, entendeu? Ela só ela consegue fazer, eu não vou conseguir. Você estava até falando agora, eu falei, nossa, eu vou falar para a Lu fazer, porque você é economista, né? Você faz a tua conta T de entrada, saída, alimento entrou, saiu. Falei, você vai montar um esquema de franchising do banco de alimentos, né? Tem tanta unidade de banco, vamos montar um franchising do banco de alimentos, porque tem muita gente interessada. A IDC, essa pessoa que entrou em contato, ela é da minha turma da faculdade e foi no meu grupo, eu acho que eu até lembro quando eu te contei que você fez uma outra live que eu coloquei no meu grupo e as meninas, assim, elas explodiram, elas falaram, Márcia, que trabalho mais bacana, e aí eu fiquei até meio assim, surpresa delas não conhecerem, então eu falei, cara, tem que conhecer, por exemplo, aquele documentário seu, né, que é a cultura do desperdício, então, assim, aquilo é tão bacana. E uma coisa, Lu, que eu acho que eu tenho que comentar isso, que assim, você não entra naquele ativismo raso, entendeu? Você tem um olhar maior, porque você entende da importância da grande indústria, da pequena, do executivo grande e do vizinho que pode ajudar. Então, não existe isso de, não, a grande indústria, porque você... Não, todo mundo pode ser parceiro nessa empreitada. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais do teu livro, porque quando a gente fala, né, assim, inteligência social, a perspectiva de um mundo sem fome, parece algo utópico. E assim, é o que você está dizendo, assim, a gente tem que quebrar esse paradigma de que o sonho não pode ser realizado sem ser piegas. Nossa, Márcia, mas é isso mesmo. É isso mesmo, assim, por exemplo, eu falo lá no livro, né, que a maior inteligência é fazer o bem. E aí eu tinha essa preocupação, como falar isso sem ser piegas? Porque é a verdade. E o bem, ele tem vários sinônimos, entre eles a eficiência. Então, fazer o bem é ser eficiente na sua área. Mas aí eu falo, mas, poxa, ser eficiente tem aquela pegadinha. Mas então eu só posso roubar e ser eficiente. Mas aí você não tem inteligência social. Você Exato. tem uma inteligência que é uma inteligência individual e egoísta, você vai fazer mal para a sociedade como um todo. Então, isso não é inteligência social. Então, assim, é fazer o bem para quem? Para a sociedade. O próprio significado de sociedade, né, é societas, que significa viver amistosamente, um com a ajuda do outro, né? Esse é o significado de viver em sociedade. Senão a gente vive numa guerra. Aliás, é por isso que eu acabei escrevendo esse livro, porque, de novo, Rio de Janeiro, Rocinha, né? Eu assino o Globo por motivos emocionais e saudosistas, que eu moro em São Paulo, não moro mais no Rio de Janeiro, e, assim, foi a gota d'água de um pote que já vem se enchendo há muitos e muitos anos, né? Que você porque, assim, uma vez um terapeuta me falou assim, Luciana, não se trata de ver o copo ou meio cheio ou meio vazio, porque quem vê sempre meio vazio é um pessimista, quem vê sempre meio cheio é um otimista, pode estar iludido. Então, o ideal é você ver a verdade. Verdade. Ele está meio cheio, meio vazio, ou como é que esse copo está? E aí eu acho que tem muitos copos, né? Porque a gente não pode colocar tudo num copo só. Então, essa questão dessas fomes me incomoda muito, e porque o que o Brasil podia ser, eu trago aqui alguns números que mostram realidades muito tristes, né? A gente tem 50% do país não tem saneamento básico, por exemplo. A nossa escolaridade ela é muito fraca, os nossos impostos são muito altos, o que a gente recebe em troca é muito pouco, o nosso meio ambiente é depauperado. Então, assim, e isso porque tem um nível de corrupção muito grande também. Então, pessoal, vamos cuidar aqui do nosso Brasil. Mas eu escrevi esse livro porque, assim, eu não aguentava mais pegar o jornal e ver notícia de criança morta com bala perdida no Rio de Janeiro. Mas era assim, o jornal é sexta, sábado, domingo, mas todo final de semana, criança morta com bala perdida no Rio de Janeiro. Gente, a gente vive numa guerra. Por quê? Qual é o sentido disso, né? Então, assim, o que falta para a gente? É dinheiro? Não. É um meio ambiente favorecido?
Não. A quantidade de impostos recolhidos? Não. O que falta? Falta inteligência social. E aí eu faço toda uma reflexão demonstrando, ao meu ver, né, o que é inteligência social e como é que a gente pode realmente ir para um mundo melhor. E não é utopia, é trabalho. Não é utopia, é trabalho de formiguinha, seja lá o que for, mas é só fazer o correto, procurar ter conhecimento, ser responsável, pensar na coletividade. São regras, mas que elas devem ser... muito valor, né? Quando você fala, eu vejo assim, lendo o seu livro, quando você fala de inteligência social, você aumenta o valor das coisas, né? Então, assim, vira uma economia circular, porque todo mundo sai ganhando, né? Então, quando você fala, né, aquela lista, né? Você quer saber se você está fazendo corretamente? Veja se você está fazendo bem. Se você está fazendo bem para todo mundo, você está certo. Se alguém está saindo perdendo, não está legal. Então, ajusta, né? Calibra. E assim, né, o teu livro, você fala primeiro em inteligência social, depois você fala de rumo à evolução social, né, e depois você fala da inteligência social aplicada, né, e aí é muito legal também, porque isso é que eu acho, assim, que as pessoas têm que ler o teu livro, e assim, milhões de vezes, porque ele é um livro de consulta mesmo, porque você coloca a história da fome do Brasil, porque o Brasil não tem memória, e é ruim isso. Então, a gente estava falando, né, antes da gente entrar no ar, que assim, eu vejo, existem pessoas que são cegas, né, assim, que algumas coisas são invisíveis para as pessoas. Pode ser uma forma de autoproteção, de autopreservação, mas é muito complicado. Então, assim, a gente tem que saber, quando a gente fala, não, foi decretado que no Brasil não tem fome, né? Então, acaba a fome por decreto, né? Então, é alguma coisa que não. Então, é bacana, assim, ver, porque no livro você coloca a história da fome do Brasil. Então, assim, e a gente tem que saber, as pessoas têm que ler, as pessoas têm que se inteirar disso, porque só assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, né, Lu? No último capítulo do livro, né, eu faço uma menção ao banco de alimentos, porque eu venho fazendo essa reflexão, inteligência social. Aí, no último capítulo, né, abre com uma interrogação, assim, a história ainda não acabou. Aí eu faço um recorte da fome, um pedacinho da fome, e falo sobre, enfim, sobre a realidade da fome no Brasil, que muita gente não sabe, só aqueles que vivem, né? Mas, assim, muita gente não sabe, mas que tem que saber para mudar essa realidade, tem que saber, e tem que se importar, né? Porque o egoísmo é uma coisa muito ruim, né? E a gente fala assim, não é comigo, é sim, é com cada um de nós. Por isso a questão da escola ser tão importante, a educação e também a autoeducação. Gente, no Nordeste, até pouco tempo atrás, milhares de pessoas morriam. Tinha aqueles retirantes, né? Tem fotos de crianças mortas em trilhos de trem. Tudo isso é real, é Brasil, não é Europa em guerra, não é com a gente, né? Outro dia eu visitei, fui a Brodowski visitar a casinha do Cândido Portinari, né? Uhum. E ele tem lá escrito nas paredes umas reflexões muito bonitas do que é ser um pintor, é olhar a realidade, né? E ele fez um painel sobre isso, que chamava-se Os Retirantes, se não me engano, ao mesmo tempo que Graciliano Ramos escreveu Grandes Sertões, Veredas, né? Não, Vidas Secas, desculpa. Vidas Secas. Mas os dois... Aí, quando eu li lá o que ele escreveu, eu falei, aí tinha uma moça que estava... Falei, amigo, aí a moça falou assim, nossa, eu vou te mostrar a carta entre ele e Graciliano Ramos falando sobre a fome no Brasil. É de chorar, de sensibilidade, de assim, algo que realmente existe já há muitos e muitos e muitos anos, né? Inclusive aqui na pandemia, nós fomos assim agraciados com essa possibilidade de fazer tudo que nós fizemos, mas a ajuda que chegou no Nordeste foi muito menor. É por isso que tinha gente que me ligava lá do Nordeste pedindo comida, porque lá chegou... Sim. E essa carta, eu imagino que ela é super atual. Você leu como se fosse escrita hoje. Ela me relatou, ela falou, se você quiser, eu te mando. Até tem que falar para o nome dela, é Fernanda, que eu quero sim. Mas ela me relatou. Eles até tendo uma discussão moral, se era certo fazer um painel sobre isso, mostrar tanta tristeza das pessoas físicas, né? E chegaram à conclusão que sim, que era uma denúncia que era positiva,
Mas porque eles iam ganhar dinheiro também, né? Um podia vender o quadro dele, o outro podia vender o livro, né? E se a gente ganhar dinheiro com isso? Devia ter colocado lá, vamos doar para acabar com a fome, né? Não sei se Exato. mas eu escrevi esse livro também pensando muito, com muita assim, vontade ou desejo ou aspiração que ele fosse lido em sala de aula, sabe? No ensino médio, porque assim, todo aluno que faz um vestibular, que vai que entra no mercado de trabalho sem estar imbuído do coletivo, é um desperdício, é um potencial desperdiçado de um ser humano que vai trabalhar para o coletivo, para o nosso Brasil. Então, os jovens precisam entrar em contato com... E não é de uma forma sofredora, é até de uma forma desafiadora, inspiradora. Poxa, eu posso fazer um Brasil diferente? Pode, está nas nossas mãos, está nas mãos dos jovens, né? Dos políticos, dos economistas, dos jornalistas, está de todos nós. Mas na educação, eu acho que é algo que muda, que transforma, que revoluciona, né? E aí, sem dogmas, pessoal, é ensinar a verdade. Não é puxar sardinha, é ensinar a verdade com sentimento, com empatia, mas a verdade. Nada de manipulação de dados para tirar vantagens próprias, não, gente. Isso tem que ficar para trás. Eu acho que até Opa! Oi, não, Oi, é que deixa eu só... finalizando, eu acho que assim, isso que a Lu falou antes da gente entrar no ar, né? Até o Rodolfo perguntou: como é que vocês vão fazer, né? O bate-papo. Eu falei: a gente vai conversar. A gente não combinou nada, a gente vai falar. Né? Então, eu acho que a gente está falando a verdade, a gente está falando de dentro, e é isso que vale. Fala, Rodolfo. Já que a gente estava falando de Graciliano Ramos, né, e tal, eu tenho uma pergunta aqui que tem a ver lá com Memórias do Cárcere, né? Vamos pensar no outro livro dele, mas a gente tem uma pergunta que é assim, nessa divisão social muito grande que o Brasil tem, o Luiz Armelin está perguntando o seguinte, nós não temos bastante sobras de comida e de boa comida, por exemplo, nos presídios? Você tentou algum contato? É possível fazer com que esta comida, que não é totalmente utilizada e que muitas vezes é boa, possa também fazer parte desse banco de alimentos? Mas a ideia é justamente essa, a gente recolhe sobras de comercialização, produtos que não foram vendidos, mas que está perfeito para o consumo. Em vez de jogar no lixo, a gente pega e a gente, no nosso caso, nós levamos para mais de 40 entidades assistidas pelo nosso programa, que, por sua vez, alimentam a mais de 20 mil pessoas por dia. Eu acho que, assim, nós já também doamos para merenda escolar, fizemos trabalho com merendeiras para a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que tudo uma questão também dos impostos serem alocados de uma forma correta. O governo federal, estadual, municipal, tem dinheiro para merenda escolar, tem dinheiro para colocar comida dentro dos presídios e deve alimentar essas pessoas de uma forma saudável, sim, porque isso tem a ver com um ser humano, com humanidade, né? Inclusive, eu até também coloco no meu livro sobre direitos humanos, né? A fome de justiça, porque, assim, olha como nós tratamos nossos jovens. Eu acho uma aberração. Eu acho que lá no futuro, eu escrevo isso, daqui a 200, 300 anos, pode ter gente que olhe para a gente aqui, há 300 anos, olha que desperdício. É mais ou menos como se a gente estivesse em Esparta, naquela época, e jogasse as crianças aleijadas lá do penhasco, porque não podiam lutar no exército, né? Quer dizer, a gente trata mal as nossas crianças, né? Os nossos jovens, e muitos deles vão acabar em presídio, sim, o que é uma pena também, né? Então, toda essa reflexão, como a Márcia falou, ela é concomitante. Todo mundo tem que pensar nesse modelo de uma forma integrada. Não existe separação, né? Enfim. Eu acho que essa parte do desperdício, eu acho que na pandemia agora, né, Lu? Você falou, aumentou o nível, a consciência, né, de doação, de participação, e eu acho que diminuiu um pouco a história do consumismo também, né? Essa coisa que a gente sabe que a gente consegue viver com menos, a gente não precisa comprar mais tanto. Eu mesmo participo de N grupos de WhatsApp que é de troca, você compra usado, olha, a gente não está mais usando isso, estou vendendo por tanto. Então, assim, essa economia colaborativa, né? E eu vejo que, assim, tudo roda em volta desse teu tema, que é dessa economia circular, né? Assim, que é essa coisa de um colaborando com o outro para fechar o sistema, né? Assim, isso é bem bacana. Isso.
Deixa eu só colocar uma coisa. As pessoas estão perguntando, vocês abrirão para perguntas? Gente, estamos abertos, sim. Inclusive, eu estou fazendo algumas perguntas que estão vindo aqui. Então, por favor, pelo chat, vocês podem fazer as perguntas que a gente está encaminhando aqui para elas, tá? E aí, Luciana, eu queria dizer para você que você está recebendo um monte de parabéns aqui. O pessoal está dizendo que o seu trabalho é maravilhoso, que você explica muito bem todas as questões. Então, eu tenho um monte de parabéns aqui para você, que depois a gente vai passar. Mas a gente tem várias pessoas falando do planeta, né? Então, a Vanessa Costa, a Thaís Santos Trinca, a Regina Fleury, todas levantando a questão do solo desgastado, dos nutrientes, desculpem, insuficientes, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, como é que tem um trabalho deste quando a gente não cuida do solo? Então, difícil, aí né? é engraçado, né? Que eu também estou folheando o livro aqui, porque quando começamos a falar da questão dos insumos da terra e tal, eu fui procurar que eu tinha colocado, que é o footprint, né? Então, assim, pegada ecológica, a média global de planeta necessário para atender as pessoas no mundo hoje, se todo mundo consumisse como os Estados Unidos os mais ricos, seria de 1,75 terras, né? E por isso que eu falei Márcia Terra, por isso que é importante a Márcia aproveitar o nome dela e cuidar da terra, né? Aí eu escrevi aqui, a nossa casa é o planeta Terra. A gente precisa cuidar da terra também, né? E realmente, literalmente, do solo. Por que a gente tem que matar o solo? E olha como está ligado ao desperdício, né? A gente desmata para criar gado, às vezes, desmata para plantar. Nós somos os maiores campeões em uso de agrotóxicos que mata o solo, né? A gente vai poluir as águas, nós vamos mudar o clima do mundo, porque os rios suspensos, né, que levam água e umidade de um lugar para o outro, são afetados, e tudo isso, muitas vezes, para aquele alimento não chegar na boca de um ser humano. Então, não faz sentido absolutamente nenhum. É por isso que a gente precisa refletir mesmo como é que a gente está no mundo hoje. O que a gente faz, né? Como é que a gente consome, como é que a gente produz, como é que a gente faz política, como é que a gente faz economia, como é que a gente educa, né? Por isso que é importante conhecer todos esses dados para a gente poder mitigá-los, né? E entender que somos nós que temos que fazê-lo, né? Não terceirizar para o vizinho. E então, assim, você falando disso aí, como é que você pode dar uma dica para uma pessoa que quer ser como você? Eu me lembro que você fez uma apresentação, acho que no Tomiotaki, você disse, né? Eu sou uma médica social. Então, e todos nós podemos ser médicos sociais. Então, assim, dá uma dica, entendeu? Para as pessoas que estão elogiando, dando parabéns, porque assim, porque muita gente, isso que eu falo, isso é que é bacana trazer para a realidade, trazer para cá, porque as pessoas te olham e veem assim, não, é que nem assim, sabe, uma artista lá em cima, e parece que é algo impossível. Não, é porque eu também, como ser humano, né, tenho os meus conflitos, né? Então, às vezes, eu falo assim, mas, poxa, quem sou eu, né? Eu sou mãe de 3, eu sou economista, eu sou antroposófica, né? Porque eu fiz formação antroposófica. Poxa, mas eu não fiquei só na antroposofia, eu não fiquei só na economia, eu fui me embrenhar nessa coisa do social. Puxa, quem eu sou? Aí eu falei, nossa, eu sou uma médica social. Então, assim, porque nós todos podemos ser médicos sociais, porque a sociedade é onde a gente interage, é onde a gente vive, né? Houve uma debandada há pouco tempo atrás de vários brasileiros que foram morar lá fora, em Portugal, em outros países, porque eles tinham recursos financeiros, mas a gente tem que sair do seu próprio país, porque a violência está muito grande. Isso foi negligência de todos nós, né? Eu até, no livro, eu coloco 2 fotos da Rocinha, né? Gente, a favela não tinha nem que existir. Nós somos um país muito rico, não tinha que existir. Então, é aquilo que a Márcia falou, né, no começo da nossa conversa, né, que ela mora perto de uma comunidade e ela passava e muita gente não olha, ela não consegue não olhar. Eu também não consigo não olhar. Mas é tão gritante, né? Você vê, não tinha uma lei que permitisse a doação de alimentos, regularizasse a doação de alimentos, mas você vê pessoas pegando comida do lixo o tempo todo, crianças, né? Eu tenho um amigo que tem que trabalha com reciclagem de lixo, e ele me contou que quando passa na esteira a comida, eles pegam para comer.
Gente, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Eu acho, assim, falando da verdade, não tem nada a ver com ser contra a riqueza, muito pelo não sou comunista, que é uma coisa totalmente ultrapassada, nunca fui nem capitalista selvagem, né? Porque para mim o comunismo é o nós sem o eu. E isso em tese, porque quem estava lá no poder era só eu, né? Mas tudo bem, era o nós sem o eu. O capitalismo selvagem é o eu sem o nós. Gente, agora é a gente com a gente com o próximo. O próximo é o nosso espelho, né? A gente vive numa casa privada, vamos supor, se alguém mora no edifício, né? Tem lá a sua área útil, privada, mas passa pela área comum para chegar até sua casa, né? Então, assim, todo mundo andando com o vidro do carro fechado, né? Saindo do Brasil, e cada ano mais, você pensa que não vai piorar e piora, né? Por isso que eu falei, gente, o que falta? Falta inteligência social. Meu Deus, vamos acordar. A política é necessária, o judiciário é necessário, a economia é necessária, tudo é necessário, educação é necessária, vamos fazer direito. E aí é bonitinho isso, né? Porque a capa do livro são várias digitais. Eu quis passar exatamente isso, né? Que a sociedade é a soma dos indivíduos, gente, né? E se ela for uma sociedade frutífera, ela vai dar frutos para as crianças, o futuro, se alimentarem na sociedade, fazer uma sociedade melhor ainda. Então, assim, gente, não tem milagre, tem amor. Tem amor e tem responsabilidade. Não tem milagre, mas não é difícil fazer. Não é do outro mundo, é até gostoso fazer. Dá uma sensação de accomplishment, dá uma sensação de, olha, que legal, eu estou fazendo a minha parte. E se todo mundo fizer um pouquinho, isso não é piegas. Gente, vai ser outro planeta. Né? Estávamos falando de guerra no começo. Oi, desculpa, eu me empolguei. Não, desculpa. Tranquilo, a gente tem algumas questões aqui, vamos tentar juntar aqui. A Vanessa Costa faz uma pergunta, se você, e acho que a Márcia também pode responder, existe algum programa em andamento de recuperação do nosso solo para voltarmos a ter um solo rico neste país? E aí eu vou emendar com a pergunta da Regina Fleury, que diz o seguinte, os alimentos estão com menos nutrientes devido ao desgaste do nosso solo? Não, isso não é fato. O solo do Brasil é um solo rico, então, assim, isso não é fato. E, assim, os alimentos, eles continuam tendo os mesmos nutrientes, isso não é fato, isso é mito. Agora, uma coisa que eu acho bacana do livro da Lu, porque, assim, gente, depois que vocês tiverem a oportunidade de ler, esse livro é um livro tão denso, que ele realmente é muito denso. E assim, Lu, até uma ideia, porque ele pode ser assim dividido em vários manuais, em vários infográficos. Então, assim, né, material para a escola. Esse livro na escola, sei lá, acho que no 3º colegial, assim, mas assim, desde lá do comecinho, então ele tem que ser, sabe, assim, ele pode virar gibi, almanaque, sabe, manual, livro de tarefa, de colorir, porque ele tem assim, e aí é o que você fala que me apaixona muito, ele é uma trama, ele é uma colcha de retalhos que você fez, que você bordou, que você conseguiu bordar, assim, num espectro, numa dimensão muito além do eu com você. Então, é do eu, nós, então, é assim, não é só com a gente, é com todo mundo, né? Então, é isso que eu acho que a gente estava até falando, né? Porque quando você fala de tecer essa malha, né? É uma coisa que vai, assim, como você fala, né? Do lado espiritual, porque vai além. Então, é o que você fala, assim, tudo é baseado no amor. Então, assim, quem está nos vendo agora, ou começou a ver agora, assim, eu acho assim, você é uma pessoa super cândida e assim, só que também eu tenho personalidade forte, eu também tenho, só que a gente entende, a gente fala a mesma língua porque assim, a gente é verdadeira e a gente entende que é pelo amor que as coisas vão acontecer. E eu acho assim, eu falo, sou sua fã declarada porque você coloca isso em prática. Não, você coloca em prática, você escreveu um baita de um livro, assim, com detalhes, ele concatena, porque você amarra uma ideia na outra, de infográficos,
entendeu? Assim, então é um negócio que não dá assim, né? Quando você lançou o livro, eu catei, eu fui lá, comecei a ler, só que você tem que ficar lendo um ano, né? Você tem que ler, entendeu? Você lê num tapa, mas você fala, não, vou ter que voltar, aí você escreve um monte de coisa, aí você volta, que você fala, nossa, mas isso aqui... Então, é um negócio, assim, que realmente eu acho, assim, que para um projeto escolar, por exemplo, ele tem material, assim, desde do Fundamental 1, 2 até o colegial, sabe? É uma coisa que aí... E assim, né, vem da prática, vem da teoria, amarra com todo esse contexto social. Então, eu acho que tem trabalho aí para frente. Olha, as nutricionistas que gostam desse trabalho, pegar esse teu conteúdo e desenvolver a didática para ele, né, fantástico. Muito bom, muito bom. Luciana, a gente tem uma pergunta aqui que é o seguinte, aproveitando o título do livro que é Inteligência Social, uma pergunta que é como usar a inteligência da comunicação, a inteligência do virtual, para dar uma grande visualização, uma maior visualização para o seu trabalho, né? Como buscar mais adesões, o entendimento da sociedade civil, como desenvolver a vontade política de trabalho no valor do humano? A pergunta é da EDC. Olha, então, como eu falo, né? Cada um na sua área, né? Então, realmente, a comunicação pode dar um grande impulso para o nosso trabalho. Dentro da nossa organização, a gente tem uma área de comunicação, porque a gente procura fazer advocacy, que é a expansão da consciência, que é o nosso terceiro pilar, segundo pilar. Não sei se vocês se lembram, né, que eu falei que a ONG tinha 3 pilares, uma colheita urbana, o segundo era ação voltada para as entidades assistidas, com convênio com o Centro Universitário São Camilo, e o terceiro pilar é um pilar educativo para a sociedade como um todo, né? A gente brinca que o primeiro pilar alimenta, o segundo educa e o terceiro transforma, mas, na realidade, isso pode ser intercambiado, porque todos educam, todos alimentam e todos transformam. Mas é um desafio. Lá na ONG, como nós somos uma organização não governamental, nós não somos uma agência de publicidade, né? A gente faz o nosso trabalho, mas talvez pudesse ser maior ainda, caso nós tivéssemos a parceria, o apoio de uma grande agência de publicidade para poder divulgar de uma forma mais intensa e mais profunda. Nós temos, acho que, 50 mil seguidores, mas eu queria ter 500 mil seguidores, né? Porque realmente é um assunto que é importante, diz respeito a todos nós, a nossa casa, nosso planeta, nossos filhos, nossos netos, né? Então, e o poder, né, da comunicação. Sexta-feira a gente vai fazer um webinar no Dia Mundial da Alimentação, e um painel é sobre isso, é sobre uma moça que na pandemia resolveu fazer receitas pelo Instagram, né? E como isso também acaba democratizando informações. Como a gente fala na Praia do Rio de Janeiro, né? A praia vai todo mundo, né? Não tem cor, não tem escala social. Eu acho que a internet, o lado bom da internet é esse, pode unir pessoas, né? Então, eu acho que é uma ferramenta, se bem usada, muito proveitosa. E eu convido todo mundo aí, olha, eu convido todo mundo para assistir o documentário da Lu, que está no site, né, Lu, que é A Cultura do Desperdício, né, por uma sociedade mais consciente, é fantástico. www.bancodealimentos.org.br, certo, Luciana? É isso mesmo, né? Certo. Deixa eu falar para você que várias pessoas elogiando aqui a sua frase, não tem milagre, tem amor. Todo mundo dizendo assim, concordo plenamente, a frase foi muito feliz, parabéns pelo trabalho, muito legal isso. Tá bom? A gente está indo para o nosso final aqui, a gente já estourou um pouquinho, mas eu tenho uma pergunta para você, que acho que na verdade para a Márcia, porque foi a Márcia que recebeu. Márcia, então é um mito que o nosso solo é pobre em magnésio, por exemplo? A suplementação seria assim desnecessária? Não, isso daí tá, não, isso daí assim, a composição do solo, até no Brasil inteiro, ele é muito diversificado. Então, assim, existe a Embrapa faz um trabalho fantástico nisso, então é um trabalho rico, muito bonito, mas isso não quer dizer
que existem solos que são mais pobres, solos que são mais ricos, mas, assim, em todo o trabalho do agro, aí né, do agrobusiness, não existe nada que afete a qualidade do alimento por causa do alimento no Brasil. Tanto que nós somos exportadores de alimentos e os nossos alimentos são muito nutritivos. Isso não tem parâmetro. Legal. E Regina Fleury está sugerindo que numa próxima live a gente toque nesse assunto e discuta mais a questão do nosso solo, de nutrientes e tal. Regina, a gente vai levar isso aí adiante e vai propor uma live, então, só para discutir isso. Tá A gente bom? traz um agrônomo. Isso aí. Luciana, a gente queria, como a gente está indo para o final, porque infelizmente a gente tem um horário, está todo mundo aqui agradecendo muito pela clareza com que você explicou as coisas, com a forma leve como a gente abordou tudo, elogiando você e a Márcia pelo carisma e pela forma como a gente transmitiu aqui as informações. Então, a gente queria deixar aí para que você fechasse assim, a nossa live, dizendo o que mais é preciso para o Banco de Alimentos, por exemplo, ser um candidato ao Nobel da Paz o ano que vem, por exemplo. Nossa! E essa pergunta eu não posso responder. Como não? Mas, assim, eu queria que as pessoas realmente tivessem o poder individual que cada um tem. Porque eu digo também que o homem muda o meio, mas o meio muda o homem, né? Então, o que um homem pode fazer pelo seu meio social, e também quando uma pessoa que não tem uma dificuldade, assim, enfim, poderia se sair melhor na vida vivendo dentro de um meio melhor também. Então, assim, é um equilíbrio, parece aquele caleidoscópio, né, que você vira assim, vai fazendo bonitas imagens, né? Então, ter noção que a vida é uma coisa orgânica e que ela requer cuidado, né? Cuidado e ser bem tratada. E eu queria agradecer, parece que está chegando ao final, né? Eu queria agradecer muito a minha amiga Márcia Terra, a SBAN, a você, Rodolfo, dizer também que quem quiser conhecer o nosso trabalho, principalmente quando a pandemia acabar, a gente gosta muito de abrir as nossas portas, que as pessoas possam até ir pegar comida, entregar comida, aceitamos voluntários também em nutrição. Se alguém tiver interesse em conhecer a nossa proposta de acabar com as várias fomes, que esse é o nosso próximo passo. Quando nós começamos eu comecei o Banco de Alimentos, eu comecei assim, né, quebrando um paradigma enorme, sendo desobediente civil, e agora a nossa proposta é ir além da comida e bater nessa tecla das várias fomes. Então, quem quiser conhecer o que eu chamo de inteligência social e como acabar com as várias fomes, também se quiser adquirir o livro para ler, só entrar em contato com o Banco de Alimentos, e a gente está à disposição desse bem maior para a sociedade. As pessoas aqui, os nossos internautas, estão elogiando muito as suas frases. Então, toda hora aparece uma frase aqui e as pessoas dizendo que vão levar essa frase para a vida delas, né? E a última é o alimentar para educar, para transformar, que foi muito feliz e que é isso que as pessoas têm que ter em mente a todo momento. Ô, Rodolfo, assim, foi por isso, eu até comentei com a Lu, porque você lembra, quando a gente estava fazendo o board, né, para divulgação, Sim. Eu falei, eu não sei, gente, porque tudo que eu pego dessa menina, tudo é bom, eu não sei o que eu vou colocar. Eu falei, aí até a Marisa falou, então vamos colocar o nome do livro dela. Eu falei, pronto, põe o nome do livro, porque eu falei, não é possível. Resolveu. Agora, Lu, eu é que te agradeço, porque você borda o tecido social da nossa sociedade, assim, com um carinho, com um empenho, entendeu? E eu tenho certeza que ele vai ser muito mais saudável com a tua mão nele. Eu agradeço. Márcia, obrigada. Obrigada, Márcia, pelas suas palavras. Em nome da SBAN, então, a gente quer agradecer a participação de todos, o papo está muito bom, a gente talvez possa fazer até um segundo depois, para continuar discutindo isso, mas a gente, infelizmente, tem um horário determinado, né, para ficarmos aqui. Agradeço a todas as pessoas que participaram, as várias perguntas, os vários elogios para a Luciana, depois a gente vai mandar para elas todos aqui, tá? Acho que a gente conseguiu responder a todas as perguntas. Muito obrigado, Luciana. Obrigado, Márcia, em nome da SBAN, por ter mediado, né? Porque eu não fui mediador. A Márcia que fez, na verdade, aqui o meio de campo
com a Luciana. Então, muito obrigado. A SBAN convida todos vocês para um próximo, que a gente vai divulgar bastante aí, mas nos próximos meses teremos mais uma live muito interessante para a gente estar discutindo. Obrigado, Márcia, obrigado, Luciana.